Olá, que momento excelente para a gente explorar uma das iniciativas mais dinâmicas do nosso cenário educacional. Hoje temos um resumo bem detalhado, um mergulho profundo mesmo, no documento de avaliação e matriz estratégica do Grêmio Estudantil Paulista, o GRESP, pensando já no programa Adote uma Escola para 2026. A energia por trás dessa campanha, que busca transformar a gestão democrática nas escolas, é simplesmente contagiante. E, bom, essa análise vai desvendar exatamente como toda essa estrutura está sendo montada. Vamos lá? Certo, vamos dar uma olhada nesse hub do mapa mental. É incrível! Bem no centro, como a grande âncora visual de tudo que a gente vai discutir, está o protagonismo estudantil, cercado por estudantes das mais diversas origens. E faz todo sentido, né? Porque absolutamente tudo que vamos analisar aqui gira em torno desse único objetivo central: garantir uma gestão democrática de verdade e uma participação cidadã ativa dentro das escolas. E para entender bem essa paisagem educacional, que é bem complexa, a gente vai passar por 6 etapas cruciais. Primeiro, o cenário estratégico. 2, as forças, ou seja, o ambiente interno. 3, as fraquezas e os desafios internos. 4, as oportunidades do ambiente externo. 5, as ameaças e riscos. E, para fechar, a síntese e a recomendação final. Mas antes da gente avançar, é super importante entender a lente que está sendo usada aqui. Todo esse documento se baseia na metodologia KC005. Mas o que isso significa na prática? Bom, significa que existe uma separação muito rigorosa entre o que a organização de fato controla, o ambiente interno dela, e os fatores sobre os quais ela não tem nenhum controle, que são as forças externas. Isso é absolutamente crucial para garantir uma análise realista, sabe? Para não confundir o que a gente quer que aconteça com o que realmente está acontecendo. Então, começando pela parte 1, o cenário estratégico e o contexto do GRESP para 2026. A missão central que a gente vê aqui é, sem exageros, monumental. A ideia é construir um empoderamento estudantil genuíno, navegando por todas as complexidades de manter grêmios estudantis autônomos funcionando dentro da gigantesca rede pública paulista. O grande desafio é exatamente esse: como equilibrar a vontade e a voz dos alunos com todas as pressões institucionais do dia a dia, buscando sempre uma gestão que seja de fato democrática. Parte 2. Forças. Vamos olhar para o ambiente interno e ver as vantagens reais que o projeto já tem em mãos. A análise levanta 6 forças estratégicas que são formidáveis. O grande destaque é o arcabouço normativo, que é super robusto e atualizado. E detalhe, ele foi construído com a participação de mais de 130 mil estudantes e profissionais da educação. É muita gente. Isso dá uma legitimidade gigantesca para o projeto. Além disso, a gente tem uma proteção legal bem clara contra perseguições administrativas às lideranças estudantis. Um calendário todo estruturadinho junto com o ano letivo, o apoio forte da Secretaria da Educação e, claro, toda aquela legitimidade histórica inegável do movimento estudantil brasileiro, que vem forte desde a redemocratização. Agora presta atenção nisso. Toda essa força ganha uma proporção muito maior quando a gente olha para esse número: 55 milhões de reais. Esse é o poder de fogo, o poder financeiro real do mecanismo PDDE Grêmio. Só para você ter uma ideia, em 2025, esses recursos chegaram a mais de 1.500 escolas. Não é uma promessa para o futuro não, tá? É recurso na veia, escalonado ali entre 8 mil e 18 mil reais por escola. Uma força estrutural interna simplesmente massiva. Parte 3. Fraquezas. É hora de falar dos desafios e daquelas vulnerabilidades que existem do lado de dentro. O documento é bem claro ao listar 6 fraquezas internas que são pontos de atenção super críticos. Um dos maiores gargalos que eles documentaram é que vários coordenadores de grêmios assumem o papel sem ter a formação sistematizada necessária para lidar com a burocracia ou com as questões pedagógicas mais complexas. Além disso, tem a questão do baixo engajamento dos alunos na hora das assembleias e um ponto bem preocupante: muitas vezes o Grêmio acaba não sendo integrado ao projeto político-pedagógico da escola. Fica meio isolado, sabe? E olha que contraste estrutural fascinante a gente tem aqui. De um lado, como a gente viu, existe um baita poder financeiro pelo PDD Grêmio. Mas do outro lado, isso bate de frente com uma dependência enorme. Os grêmios não têm CNPJ próprio, nem conta no banco. Ou seja, cada centavo precisa obrigatoriamente passar pela conta da APM, a Associação de Pais e Mestres. Então a autonomia financeira dos estudantes fica ali totalmente amarrada à regularidade de uma outra entidade. É complexo. Parte 4. Oportunidades.
Vamos virar a chave para o ambiente externo e ver os fatores que podem ser muito bem aproveitados. O cenário lá fora traz oportunidades brilhantes. Tem um alinhamento super positivo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a BNCC, e também a ideia de expandir esse protagonismo para os anos iniciais. Mas olha, talvez a maior virada de jogo seja a Lei Federal 14.945 de 2024. Essa lei finalmente passou a reconhecer a participação no Grêmio como carga horária acadêmica válida. Acabou aquele velho papo de que Grêmio tira o foco do estudo. Agora, a participação tem uma justificativa pedagógica totalmente formal e reconhecida. E falando em oportunidade externa, esse número salta aos olhos. O novo programa federal, o Participa Jovem em Educação, está colocando na mesa 45 milhões de reais entre 2026 e 2028. É uma chance de ouro, totalmente fora do orçamento estadual, que pode trazer um fortalecimento absurdo para as escolas parceiras. Claro, isso exige projetos ativos e que a galera se cadastre nos editais. Mas por que bater tanto na tecla da descentralização? O documento traz um dado muito revelador da rede municipal. Rolou um crescimento de 149% na formalização de grêmios assim que eles ganharam autonomia financeira direta. 149%. Isso é a prova prática de que, quando o dinheiro cai direto na conta do Grêmio, a organização da galera simplesmente explode de um jeito positivo. Sem dúvida, um argumento fortíssimo para tentar inspirar e mudar o modelo estadual. Parte 5. Ameaças. Chegamos aos riscos estratégicos e às pressões que vêm de fora. As 6 ameaças externas que o documento lista colocam o dedo na ferida de conflitos institucionais bem reais. Eles apontam desde um ambiente legislativo mais restritivo até o poder de veto que alguns diretores têm sobre os planos de ação da garotada. Tem também um registro super objetivo das tensões políticas ativas, como a gente viu na ocupação da Secretaria por entidade do movimento estudantil lá em março de 2026. Essas pressões externas e ideológicas tornam a condução dessa estratégia algo extremamente delicado. E bem no meio de toda essa tensão, a gente se depara com esse número, que é bem alarmante: 11 bilhões de reais. Esse é o valor estimado de redução no investimento obrigatório em educação por parte do Estado. Como a análise mostra de forma bem neutra, essa retração orçamentária é uma ameaça estrutural gigantesca. Ela afeta diretamente as condições de as escolas manterem a infraestrutura e executarem qualquer tipo de projeto educacional, incluindo, claro, os projetos dos próprios grêmios. Isso cria uma tempestade perfeita, onde uma fraqueza bate de frente com uma ameaça. Lembra que a gente falou da dependência total das contas das APMs? O problema é que existe uma ameaça externa fortíssima. APMs em situação irregular acabam bloqueando, na prática, os repasses do Estado. O documento mostra que, em regiões mais vulneráveis, como a Baixada Santista, esse bloqueio impede de forma brutal que os recursos cheguem de fato na mão dos estudantes. Parte 6. Síntese e recomendação. A reta final para definir o nosso rumo estratégico. Voltando para aquela visão geral, o quadro completo do nosso mapa mental, a grande síntese é que o GRESP tem sim forças legais e financeiras super sólidas. Mas o ponto-chave é, elas só vão ganhar vida, só vão gerar aquele protagonismo real se a gente conseguir resolver essas vulnerabilidades operacionais. O potencial tá todinho ali, esperando, mas no momento ele tá espremido entre as tensões políticas de fora e os gargalos burocráticos lá de dentro. O que nos leva direto à recomendação central que o documento faz. Para conseguir sobreviver a toda essa polarização e as pressões externas, o programa Adote uma Escola precisa se posicionar de forma muito clara. A recomendação é basear as ações na autonomia garantida por aquela famosa Lei Federal de 1985, a Lei do Grêmio Livre. Ou seja, alinhar o projeto com o princípio básico da liberdade estudantil, sem ficar automaticamente refém de um modelo engessado do Estado. E para fechar, fica uma provocação que vai muito além dos muros das escolas paulistas. Se a estrutura é legal e os recursos estão aí, e a juventude está sedenta para participar, a grande pergunta é: como a gente consegue equilibrar o poder gigante das instituições do Estado com a autonomia pura, livre e transformadora dos estudantes? A resposta para isso não vai definir só o destino dos grêmios, mas sim o futuro da gestão democrática na educação como um todo. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente.